Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Adriano e muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Hoje a gente vai ter um depoimento de uma professora que eu acompanhei fazendo coach de carreira e a gente fez um trabalho presencial, onde esse trabalho é onde eu validei todas as técnicas que eu já aprendi sobre inteligência emocional, sobre live, e a gente vai conhecer um pouquinho o que ela colocou, o que ela aprendeu, que ele vai estar dentro desse curso 100% online para vocês. Ela está chegando aqui. Ela aqui. Bom, e aí Ana, tudo bem? Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. E você, tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo bem. Não deu certo o microfone que eu não consegui te ouvir. E aí, como é que você tá? Tô Tudo bem? bem, tô Tava bem, contando sim. pro pessoal aqui no comecinho, a hora que eu abri a live aqui, que você participou presencialmente, né? Da parte do coaching de carreira que eu estou colocando dentro desse curso Educação Física de Sucesso, com a intenção de a gente alavancar a carreira do profissional de educação física, né? E eu quero que você conte quem que é você, como que é a sua vida e como que foi a educação física. Fala um pouquinho, depois a gente vai entrando em assuntos mais específicos. Fique à Tá, vontade, a palavra é sua. tá certo. Boa noite a todos. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 32 anos, sou casada, tenho dois filhos e eu vim de uma família humilde e alguns anos atrás eu decidi estudar. E eu já tinha os meus filhos. Aí eu procurei educação física. Na verdade, foi a educação física que me escolheu, porque sempre gostei de esporte, sempre gostei de me movimentar, sempre gostei de qualidade de vida. Então, aí eu comecei a estudar. Aí no segundo ano, eu conheci o professor Adriano na faculdade, ele dava aula lá. Aí eu me interessei bastante pelo método que ele dava aula. Era um método bem diferente, tanto que ninguém faltava nas aulas dele. E comecei a entrar na época de fazer estágio, e nessa época eu tinha que fazer estágio obrigatório. Eu procurei o Adriano, falei para ele que eu precisava fazer estágio obrigatório, onde ele me deu uma oportunidade lá na Academia Vital. Iniciei o estágio de iniciação esportiva com o Davi, que era um jogador de rugby. E desde então eu fiz todos os meus estágios. E durante o tempo que eu estagiei lá, ele me convidou para fazer o coach. E foi aí que eu iniciei essa carreira, né, esse curso de. Legal. Acho que a internet está frisando um pouquinho aqui, mas a gente vai de qualquer jeito. E como que Tá. foi, assim, digamos, você entrar na faculdade, o que que você esperava da faculdade, o que que você esperava, digamos, nossa, a faculdade vai me ensinar, digamos, isso e aquilo, quando eu sair para o mercado de trabalho, como que você imaginava? Isso antes de terminar a faculdade, o que que você pensava? Eu imaginava que até o término da faculdade eu teria assim mais confiança, mais autonomia. Só que assim, se não fosse o treinamento que iniciamos, eu não teria é, essa confiança de ter essa auto, de planejar, de querer saber a minha missão, o que, que eu vim fazer aqui, correr atrás dos meus sonhos. Então, foi fundamental, porque na faculdade a gente não aprende isso.
Isso é muito interessante, né? Porque a faculdade, ela passa muito conteúdo, só que ela não, digamos que ela não passa uma informação como lidar com a cabeça do seu aluno e o principal, com a cabeça do profissional, né? Como que o profissional, digamos, no mercado de hoje, o que que o mercado de hoje está exigindo, né? E como que seria que você acha se não tivesse esse aprendizado? Hoje você estaria com a mesma ideia de plano de carreira, desse início desse trabalho que você vai estar planejando, vai conquistar? Como que você pensa? Então, se eu não tivesse feito o coach, com toda certeza eu afirmo que eu não teria essa visão, porque o coach ele foi uma ferramenta fundamental para que eu descobrisse os meus sonhos, que muitas das vezes eu tinha medo de sonhar alto, eu não tinha ousadia para sonhar, eu só sonhava quando para as coisas que eram possíveis. E se eu não tivesse feito o coach, eu não teria essa mente aberta, eu não saberia lidar com o meu emocional, porque na faculdade a gente não aprende isso. E a- Antes do coach, eu era assim, muito insegura, tinha medo de, por incrível que pareça, eu tinha medo de sonhar coisas além da minha realidade. Eu tinha esse medo. Aí depois do coach, isso foi mudando. Isso é tão interessante, né? Porque a gente vê pessoas de sucesso que a gente tem, não só na nossa área da educação física, mas na área de entretenimento, digamos assim, o próprio Walt Disney, né? A gente fala que se ele não tivesse sonhado com aquela realidade, com aquele mundo, não existiria hoje a Disney, os desenhos, e foi criando primeiro na mente, né? É o que a gente conversa muito nos coaches, é que a inteligência emocional coloca muito isso pra gente saber lidar com nossas emoções, para lidar com as emoções dos outros e, claro, criar oportunidades, né? Isso é muito interessante. E como que foi, assim, essa mudança ao seu redor? Digamos, a gente está falando do profissional. Da parte que você foi aprendendo um pouco mais da inteligência emocional, digamos, sobre consciente, subconsciente, que você tem certas características, a sua família ao seu redor, você conseguiu ter uma nova vivência, digamos, olhar com outro olhar, vivenciar, entender um pouco mais o comportamento, às vezes até dos seus filhos, seu marido, das pessoas ao seu redor. Conta um pouquinho sobre isso. Sim, é, eu aprendi a não alimentar mais as minhas crenças limitantes. Eu não. Antes eu dava mais foco nas coisas que poderiam dar errado do que nas coisas que poderiam dar certo. Aí, aquilo que sempre a gente aprende, o que você foca cresce. Então, se eu focar em coisas positivas, positivas irão acontecer. E assim, é muito interessante, a gente começa a olhar para as pessoas com um outro olhar, sabe? Com um outro olhar. A gente entende muitas das vezes um comportamento, por exemplo, o comportamento dos meus filhos, eu consigo entender eles melhor, eu consigo entender, às vezes, o meu marido também. Muda completamente o estado emocional. A gente começa a trabalhar e a treinar. Você passa até exercícios para a gente fazer em casa, né? Aquela reunião que a gente tem que fazer semanalmente conosco mesmo. E a gente precisa também ouvir o que a gente fala para nós mesmos, né? E muitas das vezes a gente é cruel com a gente, né? E você começa a rever isso. Não, eu não preciso ser assim comigo. Eu posso ser diferente. Mas o olhar muda completamente é, com as pessoas ao redor. Em tudo. Até mesmo assim, nas tarefas diárias, né? Às vezes você, que nem eu, sou mãe, sou casada, eu tenho a minha casa,
tenho o sítio, que eu também passo os finais de semana, então são muitas coisas, mais a minha carreira. Então eu fico muito sobrecarregada. E muitas das vezes eu não consigo atingir a minha meta. Não conseguia, né, atingir a minha meta. Mas aí, colocando em prática, estipulando metas diárias, mensais, semanais, mensais e a de longo prazo. Aí tudo isso muda. Que orgulho! Que legal ouvir. É tão interessante assim, porque o aprendizado é algo que, se não colocar em prática, tem o sofrimento, porque você sabe que de repente existe um recurso e não usando ele, vê a vida passar e as oportunidades passarem, você às vezes por falta de confiança, por crença limitante. É tão interessante essa fala que você falou, como você mudou sua comunicação interna, começou a bater de frente com a sua, digamos, crença limitante, e isso te trouxe uma outra visão, né? E essa Sim, visão que eu completamente. acredito que vai abrindo, mostrou um horizonte. Hoje, você conhece seu propósito de vida, sua meta de vida profissional, pessoal? Pode falar um pouquinho disso? Como que funciona? O que você pensa? Sim, é, nos últimos encontros de coach que tivemos, você falou assim: temos o ponto A, que é a nossa realidade, no momento que estamos hoje, e o ponto B, que é o que que você quer, qual que é o seu sonho. E tendo esse ponto A hoje, você começa a trabalhar coisas em você, mexendo muito com o seu psicológico, onde coisas negativas que vêm no decorrer do dia e você usa coisas negativas ao seu favor. Você trabalha, você muda isso dentro de você. É incrível. Ah, aí, e sempre a gente, no coach, a gente escrevia alguma frase, vamos ler. Você dava uma lista de livros para a gente ler, e isso a gente ia, assim, quase todos os dias, treinando isso, abrindo a visão. E cada dia era uma descoberta nova. E hoje eu coloco isso em prática todos os dias. Eu não parei, acabou o coach, eu não parei. Eu continuo fazendo isso, porque é um exercício. Eu falo muito assim, quanto que a gente aprende a treinar um corpo físico, né? Digamos, metodologia de treinamento, fisiologia, biomecânica. A faculdade coloca tudo isso, só que ela não coloca, digamos, como o cérebro funciona para, digamos, a pessoa se sentir motivada, quanto que também o profissional pode anteceder alguma situação, digamos, de desconforto, porque o corpo começa a falar, o olhar, lembra que a gente conversou muito sobre o subconsciente, o consciente, quanto que a gente consegue olhar nos próprios sinais dos olhos, né, que quem faz o coach acaba conhecendo mais isso. Eu acho muito importante isso porque essa leitura, digamos, faz parte de ter um resultado com sucesso, né? Se você não está vendo que está dando certo, se está errando e não está conseguindo observar, a chance de não conseguir o resultado. Agora, se você erra e consegue observar rápido e mudar isso, errar faz parte, mas tem que errar rápido, né? Sempre comentava isso. Sim. Aquela meta final, assim, como profissional, digamos, para esse período, como que você já está, digamos, colocando ação, assim? Você quer falar um pouquinho dessa fase que você está nesse planejamento? Só para Então, matar um pouco a curiosidade das pessoas, o que passou na sua cabeça aí, o que você está criando? então, com o coach, eu descobri o que que eu quero para mim. Eu descobri que eu quero cuidar de pessoas. Quero dar qualidade de vida para as pessoas. Porque o exercício físico, ele previne e trata doenças. Isso é comprovado. E com isso, eu decidi a ser personal training. E a minha meta agora é ter meu estúdio de personal. E eu venho trabalhando já há algum tempo.
planejando, procurando lugar, equipamentos, já elaborando uma gestão. Bom, e também algumas vezes a gente tinha falado sobre o ambiente. Você falava assim, você se imagina no ambiente? Eu faço esses exercícios diariamente. Eu me imagino no ambiente, eu sinto o cheiro do ambiente, é incrível. Eu sinto o cheiro, assim, se eu sinto uma coisa inexplicável, como se eu tivesse no futuro. E, e com o coach, o que que eu fiz? Eu tirei o meu sonho do abstrato e estou colocando na minha realidade. Todos os dias fazendo um pouco. O que que eu posso fazer? Eu procuro, faço, tá em andamento. Logo, logo a gente vai ter novidade. Eu espero a gente falar numa outra live como que vai ser. Mas ainda é basicamente isso, né? Não tem, assim, tá em andamento, mas não concretizei ainda. A gente está analisando. Eu acho que isso é muito interessante, porque eu acredito que o próprio mundo, né, a gente é criança, o lúdico é muito forte na criança, daí a gente vai virando adolescente, adulto e o sonho diminui, né, a gente para de sonhar. E para de sonhar até como profissional, porque eu acredito que todo profissional de educação física sonhou antes de entrar na faculdade ser um profissional. Esse sonho fez ele ser um profissional. Então, é muito exato isso e as pessoas não acreditam no poder do pensamento como dessa forma, e às vezes deixa a vida me levar. E eu fico muito feliz assim de você estar nessa fase daquelas listas, né? O que fazer, o que fiz, o que eu estou fazendo e mudando essas direções aí para chegar. E eu acredito que nossa próxima live vai ser lá no seu estúdio, hein? O que você acha? Ah, vai sim. Quero Sim, eu vou te mostrar chamar para ir lá. concretizado esse sonho. E eu fico muito feliz assim de participar Sim. meio que à distância, mas eu estou torcendo muito assim, acredito muito no seu potencial. E eu acredito muito assim, quanto que você ainda vai despertar esse potencial, sabe? Eu te vejo muito mais ainda do que você. Eu acredito, é o crescimento. Eu acredito que todo mundo quer desenvolver tem esse processo. Ah, amanhã está melhor do que hoje. E eu fico muito feliz assim de você ter participado e ter mudado tanto, porque eu vejo, como você comentou, eu te dei aula na faculdade, a gente se conheceu na faculdade com um perfil mais acadêmico, né? E isso fez você, digamos, ter curiosidade e chegou até mim, eu mostrei uma realidade diferente como profissional, que eu acredito que o profissional de educação física tem isso nato, só que ele não tem técnica para isso. Eu acredito que a hora que ele entende que ele tem isso nato, e nossa, existe uma técnica para melhorar isso, existe uma técnica para melhorar a comunicação com o meu cliente, com o meu aluno, existe uma técnica para fazer ele sentir um bem-estar, digamos, emocional, né? Mudar o estado emocional dele. Existe uma técnica para você diminuir o nível de dor dele no treino, dor emocional. Então, quando que esse aluno, digamos, falar assim, olha, você vai ficar comigo o resto da vida e a gente tem essa dificuldade de imaginar que isso é algo que começa na nossa mente, né? E sobre, assim, Sim. finalizar, assim, o que você diria para você quando entrou na faculdade ou para outro profissional que está entrando ou para algum profissional de educação física que se sente estagnado, que se sente medíocre no sentido de ser mediano, que sente que tem potencial, mas está preso numa realidade que, digamos, que a sociedade, que o mercado, que o governo, que N situações que a gente coloca, que é nosso, a gente acaba sendo uma vítima, e não é, né? O que você tem para dizer para eles, já para a gente fazer uma live não muito longa, e a gente vai encerrando. Fica à vontade. Então, antes de responder essa pergunta que você me fez, eu queria aqui lembrar de uma dinâmica que fizemos no coach. Essa dinâmica é uma que a gente desenhou o nosso corpo num papel e ali falamos algumas coisas, escrevemos algumas coisas. Naquele dia, eu posso te dizer que eu renasci outra pessoa.
E como eu renasci uma outra pessoa, o que que aconteceu? Eu comecei, virei a chave, desabrochei. E o que eu tenho para falar para as pessoas é assim, a gente não pode se vitimizar. A gente tem que encarar a realidade. A gente é autor da nossa própria história. Não devemos culpar o tem que buscar conhecimento, tem que buscar inteligência emocional, tem que. Porque se você não buscar, ninguém vai fazer isso por você. Se você não treinar, se você não se movimentar, se você não tem uma alimentação saudável, você não vai conseguir o seu objetivo, se é emagrecimento, se é hipertrofia, o que for. Então, o autor da sua história é você. Então, dê o melhor que tem para você. Que no meu caso, eu busquei conhecimento, eu investi em cursos, fizemos o coach de sucesso, que foi fundamental, está sendo fundamental na minha carreira, e só agregou. Faço semanalmente uma reunião comigo mesma, é, planejo e sempre escrevo coisas que eu quero, reforço cada vez mais. A gente deve fazer isso. Se você tem um sonho, você precisa correr atrás. Você precisa fazer o que for possível para você conseguir, desde que seja de uma forma honesta, e que não vá prejudicar ninguém. Que o conhecimento é isso. Conhecimento, isso ninguém tira de você. É algo que você investe e você tem para a vida toda. Que legal, Ana. Não tem nem palavras para falar aqui para a gente encerrar, que eu acredito que você já passou toda a mensagem. E eu fico muito feliz, assim, muitíssimo obrigado pela presença e falar, abrir, porque existe um lado de você planejar, nossa, eu sei o que fazer. Existe o outro lado de vir contar para as pessoas essa realidade. E eu acredito que nós, como profissionais de educação física, a gente pode subir a nossa média de profissionais para cima. Então foi um dos motivos que eu quis sair da faculdade para criar esse curso e quem sabe, daqui a pouco vai virar uma disciplina dentro das universidades, dentro das faculdades de educação física. Porque a gente precisa, digamos, ter um pouco mais desse contexto geral, né? Entender da mente, entender da nossa mente, entender o que eu quero, entender como abordar o aluno, como fazer. E eu acredito que sem isso não tem sucesso, né? E queria agradecer todo mundo que participou aqui. Essa live vai ficar gravada. Vou colocar no YouTube também. E tem mais alguma coisinha para falar? Senão a gente já vai dando tchau aqui. Travou. Eu queria agradecer a oportunidade, a confiança e agradecer a todos que estão presentes nessa live. E sucesso a todos. E buscar a saúde emocional, que isso é fundamental para nossas vidas. E bora ser fitness. Show. Ana, mais uma vez obrigado. Pessoal, mais uma vez obrigado pela presença. E eu vou estar fazendo outras lives com outros profissionais, com possivelmente algumas visões parecidas ou não, né? Que fizeram parte que eu fiz para validar esse curso que eu vou lançar no final. Eu vou colocar a data ainda mais para o dia 22 desse mês. E até uma próxima. Eu te desejo muito sucesso. Tchau para todos. Tchau, Ana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.